Fala pessoal, beleza? Tô aqui para fazer uma análise breve com fatos e aquilo que vem se especulando na imprensa e nas redes sociais sobre a escolha do novo PGR, novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O presidente Jair Bolsonaro já vinha sinalizando, ele já era um nome especulado, apesar da forte resistência principalmente de setores da direita, então foi escolhido aí Augusto Aras, e muito se especula, será que ele é de esquerda, será que ele é de direita, será que tanto faz, ele fica mudando de lado, será que ele é um oportunista? Tudo isso eu vou analisar com vocês, trazendo um pouquinho de fatos. É claro que muita gente que apoiava o presidente Bolsonaro já sinalizou que não vai mais apoiar. Aqui a gente tem que fazer uma análise com bastante prudência pelo seguinte: a gente também não pode ficar com aquele apoia ou não apoia como se fosse uma criança birrenta. Quer dizer, não fez o que eu queria, vou chutar o governo, agora vou desistir do meu país. Não é bem assim. É claro que algumas decisões têm um peso maior, devem ser analisadas, se for o caso, até criticadas. Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês, analisar quem é esse Augusto Aras, procurador já há décadas no Ministério Público Federal, porque já há uma certa resistência até dentro do próprio Ministério Público. A própria Associação Nacional dos Procuradores já estão tentando de alguma forma, alguns membros, é claro, boicotá-lo, inclusive mandando mensagens, especula-se nos bastidores que querem fazer inclusive um contraponto para que todo mundo se negue a aceitar um cargo aí na equipe do novo PGR, ou seja, isolando dentro do próprio Ministério Público. Mas quem é Augusto Aras? Vejam, pessoal, há alguns anos ele vem tomando decisões, posicionamentos de esquerda, que revela que ele é de esquerda. E só em abril deste ano que ele começou a afinar o contato com o presidente Bolsonaro e dali começou a mudar alguns posicionamentos, mais à direita. Então se especula, ele é ou não é de esquerda, ele é ou não é de direita, de que lado ele está. Então vou trazer aqui algumas evidências para vocês de esquerda e de direita, e depois tirem as suas próprias conclusões. Primeiro, pessoal, analisando aqui as posições de esquerda que ele vinha tomando nos últimos anos, ele chegou a defender o MST, olha que curioso, chegou a criticar a Lava Jato. Como assim, Diego? Olha a crítica que ele fez, ele chegou a falar que a Lava Jato estava sendo instrumentalizada para criminalizar a política, o ato de fazer política. E não é uma verdade, nós sabemos disso. Vejam, quer dizer que então o problema é a Lava Jato que está criminalizando a política e não alguns políticos, alguns parlamentares, alguns empresários, alguns corruptos aí que estavam desviando dinheiro público, lavando dinheiro. Então perceba aí que há um enviesamento ideológico na crítica em relação à própria Lava Jato. Foi feita também uma festa em 2013 com o núcleo duro do PT, promovido pelo próprio Augusto Aras. Ele chegou a defender a ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive a chamando de presidenta. É um erro grosseiro aqui, mas foi um posicionamento favorável à ex-presidente Dilma Rousseff. Chegou a elogiar Che Guevara, nas palavras dele, citando Che Guevara, um sujeito que ousou pensar a liberdade. Então chegou a elogiar de forma romântica Che Guevara, que todos nós sabemos de quem se trata. Então todas essas posturas à esquerda. O problema é que quando começou a chegar ali em meados de abril de 2019, o primeiro grande relato dele, a primeira grande notícia dele na imprensa, que já começou a causar um desconforto no Ministério Público Federal, foi no momento em que ele assumiu que sim, era cotado, já se especulava e poderia ser um possível nome para PGR. Isso dentro do Ministério Público pegou muito mal. Como assim, Diego? Por que pegou mal? A ideia é a seguinte: a maioria dos procuradores da República, eles tentam ali, eles criam pressões para que a escolha da PGR não seja mais indicação do presidente da República, para que parta do próprio Ministério Público, já que o Ministério Público é um órgão independente, tem autonomia funcional. Então, justamente por conta disso, acaba sendo um grande risco ter essa interferência do Poder Executivo. Vejam, vamos pensar bem, pessoal, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Amanhã, ou no futuro, pode voltar um governo de esquerda e vai ter de novo o poder de indicar um novo PGR. Então, a ideia é que não tenha mais indicações enviesadas, com cunho político, com cunho partidário. A ideia é que seja um PGR completamente isento, que amanhã possa, se for necessário, processar, denunciar um presidente da República, denunciar um ministro do STF, um ministro do STJ ou algum parlamentar. Então essa carga política na escolha do PGR é prejudicial, assim como muitos questionam a indicação política para os ministros do Supremo. Então a ideia é que a PGR não gosta, os procuradores não gostam dessa ideia de indicação de um presidente da República, mas o fato é que houve a indicação do presidente pela segunda vez na história aí, do nosso país, uma indicação depois de FHC, uma indicação fora da lista tríplice, isso causou um desconforto ainda maior.
Mas, Diego, a partir de abril, então, de 2019, quais foram as posturas à direita tomadas aí por Augusto Aras? Vamos lá para a tela. Olha o que acabou acontecendo depois, a partir do momento que o Augusto Aras começou a conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele começou a se posicionar contra a ideologia de gênero, contra a criminalização da homofobia promovida pelo STF, começou a demonstrar apoio à Lava Jato, então aqui mudou em sentido diametralmente oposto, defendeu uma economia aberta, defendeu a agenda do presidente, principalmente no que se refere ao meio ambiente. O presidente já vinha falando em várias entrevistas ali que o novo PGR não poderia ser um xiita em relação à agenda do meio ambiente. Tudo indica que já estava pavimentando o caminho aí para sua escolha, para sua indicação ao Augusto Aras. E questionado pela imprensa, o que o Augusto Aras falou? Ele falou, foi questionado se ele era de esquerda, de direita, ele falou o seguinte, falou, olha, nem esquerda nem direita, não gosto desses rótulos, a ideia é que eu quero melhor para o meu país. Abrindo aspas, assim disse Augusto Aras, ó, só admito 2 carimbos, o de cristão, praticante, e o de alguém que confia no sistema econômico de mercado aberto, ou seja, direita. Venho sinalizando o espectro de direita do ponto de vista econômico e de proteção à propriedade privada, que assegura o pleno emprego e a circulação de riquezas e o desenvolvimento regional, e que o povo brasileiro tenha melhores condições, ou seja, aquele velho discurso genérico que cabe em praticamente tudo. É claro que uma escolha como essa, de alguém que já foi ligado à esquerda e que ninguém entende se é esquerda ou se é direita, ou se é um mero oportunista, ainda mais num calor de uma operação Lava Jato, onde se especula que há um boicote à operação, claro, tudo indica que foi um grande erro do governo, foi um dos maiores erros aí do governo Bolsonaro até aqui. E agora o que pode acontecer é o Senado reprovar, mas parece um nome que já é bem visto pelos senadores. Talvez por isso um dos motivos a essa escolha. O PGR, o procurador que se especulava, que os conservadores tentavam apoiar, era o membro do Ministério Público Ailton Benedito. Ailton Benedito, inclusive, já fez um hangout aqui conosco, ele que é membro do Ministério Público Pró-Sociedade, mas ele já vinha descartando essa possibilidade. E o Augusto Aras, ele já vinha especulando e falando que quer sim Ailton Benedito na sua equipe. Talvez ali para equilibrar um pouco a balança, para evitar um pouco as críticas, não sabemos. Agora nos cabe esperar aí cenas dos próximos capítulos, como o Senado vai reagir a essa indicação de Augusto Aras. O próprio presidente Bolsonaro, ele sinalizou que estaria num caminho certo apenas pelo fato de estar sendo criticado pela esquerda e pela imprensa. Calma, não é bem por aí. Primeiro que a grande imprensa não criticou tanto assim não o nome de Augusto Aras. E segundo, se o critério for esse, corre-se o risco de elogiar tudo aquilo que o governo faz de forma cega, de forma militante, aquilo que já era criticado em governos anteriores da esquerda. Em governos anteriores, a postura do conservador era sempre a mesma, criticar aquela postura de militância cega. Quer dizer, você critica não aquilo que a pessoa faz, mas quem ela é. Então não interessa, pode ser o pior bandido do mundo. Se estava à esquerda, era elogiado pelos governos anteriores. E isso não pode ser cometido pelos conservadores. Esse erro também é um erro que aqui nós invocamos um pouco de prudência, pessoal. Por que eu estou falando isso? Vejam, se a gente for usar esse termômetro de que basta a imprensa criticar e a esquerda criticar para demonstrar que o governo está no caminho certo, nesse caso o governo sempre vai estar acertando. Porque até se o governo amanhã falar que é contra a dengue, a esquerda vai criticar. Então, se for por esse caminho, é um grande risco. Fora que muitos parlamentares de esquerda, muitos políticos de esquerda já sabem jogar esse jogo há décadas. Isso não seria nem um pouco difícil de se manipular. Então fica aqui o nosso posicionamento, nossa crítica, nosso alerta à escolha aí de Augusto Aras. Claro, sempre acreditando no nosso país, sempre apostando de que pode dar certo, mas com aquelas ressalvas. Fica aqui a pulga atrás da orelha, qual seria a verdadeira intenção, até porque se especula que seria uma medida para ajudar o filho do presidente Flávio Bolsonaro. Então fica aqui sempre aquela preocupação. Beleza, galera? Depois deixa nos comentários a sua opinião. Augusto Aras é de esquerda, de direita, é um oportunista? Qual é a sua opinião sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro? Vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, pessoal, e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.